FM. Entrevista. Agora 9h53, nossa entrevistada de hoje é uma personalidade à frente do seu tempo. A médica Ana Maria Cavalcante Silva. Ela é a primeira mulher que assumiu a titularidade da Secretaria de Saúde do Ceará e acumula diversas conquistas no seu currículo. Isso faz com que o seu nome esteja marcado na área da saúde, sendo pioneira em diversos serviços públicos. Claro que com as conquistas são acompanhadas também de vários desafios e ela está conosco aqui para contar exatamente, dando continuidade à série de entrevistas que homenageiam a mulher cearense. Hoje é a doutora Ana Maria Cavalcante. Bom dia para a senhora. Oi, Nonato, que Tudo prazer bom, minha estar querida? aqui. Em menos de uma semana estamos juntos, que bom, né? Pois é. Isso é uma boa notícia já para os seus ouvintes. Olha, lembrar aos ouvintes que essa entrevista você vai acompanhar pela FM 101,7, acompanha também pelo YouTube, Twitter, Facebook, e vai permanecer lá, vai permanecer logo depois aqui no Facebook, no Instagram. Também você participa, faça perguntas também, 981543814 e pelo chat do YouTube. Antes da gente falar sobre sua trajetória como secretária de saúde, vamos começar falando da vida pessoal, da infância. Filha de um grande jornalista, José Júlio Cavalcante, sempre acompanhou a comunicação de perto, não era, doutora? Com certeza, Nonato. Inclusive naquele evento lá, que nós fizemos uma homenagem a você e seus colegas e a outros, inclusive em memória, como foi o nosso querido Nacé Lima Verde, eu lhes contei uma história que para mim é muito cara, de um diálogo que eu tive com meu pai, pouco antes de eu decidir ser médica. Meu pai era um radialista e eles me contavam, minha mãe, meu pai, que na hora que eu nasci, na 25 de março, né, parto normal, com parteira, papai estava na Ceará Rádio Clube. Papai participou, acho que de todas as rádios do seu tempo. Foi fundador com outros colegas, companheiros, né, da Rádio Iracema, da Rádio Irapuru. A Rádio Irapuru, eu me lembro que tinha uma cara de rádio, um prédio que ali, tinha uns botões, né? Na praça da Faculdade de Direito. De Direito, exatamente. E na Verdes Mares, ali, antes de ser Verdes Mares, na PR9, em frente ao Parque da Criança, né? E vi ele também participar com o Edson, da Fundação, com o Astrolab Queiroz, meu tio, da TV Verdes Mares. E aí, nessa data, era mais ou menos 1965, 6, e eu decidindo que eu ia ser. E eu disse, papai, eu gostaria de ser radialista e jornalista como o senhor. Ele olhou para mim e disse, minha filha, os tempos não estão bons, não estão bons. Era a época da ditadura, né? Exatamente. Ele acabava de ter sido perseguido, passou 9 meses fora do Ceará, e ele disse, uma vez que você não vai poder nem dizer, nem escrever o que você pensa, vai ser médica. E aqui estou eu, pediatra, né, e conversando com vocês. Pois é, essa opção pela medicina foi a conselho do pai, que tirou da atividade do rádio e dos jornais a possibilidade de fazer jornalismo. Essa mudança de opinião na ocasião que ele falou isso, lhe constrangeu? Não, é o meu sonho, não. Não, eu também tinha essa vocação de ser pediatra, né? Que na época não era uma especialidade muito valorizada pelos meus pares. Mas eu sempre gostei muito de cuidar da criança, certamente inspirada pela minha mãe. Eu fui educada pela minha mãe, eu fui alfabetizada pela minha mãe. Quando eu cheguei no Colégio da Imaculada Conceição, com 7 anos, eu já tinha tido muitas pneumonias de repetição, e aí por isso eu não ia para o colégio. E então a minha mãe era uma professora, pedagoga da escola normal, né, Justiniano de Serpa, e foi ela que me alfabetizou e o papai, os dois, claro, que me educaram. Na nossa casa, o rádio era uma constante, a música era uma constante. Então, o que vocês ouviam na época? Olha, de cantores?
Dá pra Eu vou lembrar. lembrar logo do Glenn Miller, porque do Música e Lágrimas. Para vocês terem uma ideia, na minha casa tinha alto-falantes em vários lugares. Tinha na sala, tinha no quarto dele, tinha no nosso quarto. Ele tinha um amigo, eu vou já me lembrar daqui a pouco, que chegava lá em casa e colocava alto-falantes com um paninho vermelho, me lembro, ali na Praia de Iracema. Então, o rádio foi muito forte na minha infância. Olha, esse ambiente que eu estou aqui com vocês é um ambiente que eu frequentava quando criança e adolescente. Então, por isso que quando eu tive a oportunidade, a convite do Ciro, primeiro a convite do Tasso, de dirigir o Hospital Infantil Albert Sabin, e na sequência o Ciro nos tirou de lá antes de terminar. Aliás, eu nunca terminei praticamente nenhum mandato. Eu sempre fui saindo de um para o outro. É sempre sendo chamada para assumir outra Eu até que já função. estou bastante tempo nesse que eu estou, desde 2017. Mas aí, quando eu tive essa oportunidade, né, de participar da gestão pública, eu logo percebi, e é exatamente por isso que eu estou aqui entre vocês, que a gente, principalmente na saúde, foi isso que nós dissemos quarta-feira passada em relação ao hesitar em vacinar, que nós somos completamente impotentes, incompetentes para fazer sozinho essa missão. Então, desde o início, quando nós encontramos no Ceará uma mortalidade de 116, eu vou repetir, 116 crianças nasciam e morriam antes de apagar a velhinha do primeiro ano. Era a pior mortalidade infantil do Brasil. E as razões eram tão simples de serem resolvidas, como eu digo, no alcance de uma prateleira que você pode botar a mão e alcançar. Tipo, as vacinas. Exato. Tipo, o aleitamento materno. As doenças preveníveis por um diagnóstico precoce, correto, com tratamento adequado, que é as infecções respiratórias agudas, que agora, nesse tempo, sempre aumentam exponencialmente. Né? O tempo do nosso inverno, entre aspas. Então, eu vi que vocês seriam parceiros primordiais. Aí eu tinha, na época eu dava aula com slides, não tinha data show, não tinha PowerPoint. Então, eu tinha um slide de um de vocês, com um microfone como esse, e aí eu botava nas minhas aulas, ao invés de ficarem contando que a Maria levou uma pancada do Mané, que o Pedro bateu no filho, vamos falar de coisas positivas. Vamos falar de aleitamento, vamos falar de vacinar. Foi por isso que a gente se aproximou e nunca, inclusive eu vou deixar aqui já uma proposta para você me levar na CERT de volta. Porque eu quero ir lá conversar com vocês, que é um dos desdobramentos do nosso seminário de quarta-feira. Inclusive amplia cada vez mais o rádio e a televisão como pontes também de informação para toda a sociedade. As nossas pontes de médico. A nossa querida Carla Moura, que hoje ela só trabalha até 10 horas, porque é o Dia da Mulher. Eu saí lá da secretaria correndo e deixei, naquele mesmo auditório que você conheceu, eu deixei mais de 150 mulheres conversando, discutindo, falando do feminicídio, que está muito grave, e não só feminicídio, mas das agressões de todas as maneiras, verbais, às vezes só com o olhar, né? É verdade. Vamos para o intervalinho rápido. Vamos ouvir a Carla. Não, vamos conversar rapidinho, me deixe participar. Hoje é meu dia. Eu doida para bater um papo aqui com a doutora Ana Maria. Senhoras e senhores, aqui ao meu lado, Carla Moura. A chefa está aqui do lado, ela autorizou eu atrasar uns minutinhos, não autorizou? A chefa está ali. Bom dia, Isabela Martã, nossa diretora de jornalismo, também acompanhando aqui a entrevista. Doutora, passamos agora por um desafio que para muitos foi o primeiro, tanto de carreira médica, para mim, por exemplo, enquanto profissional de jornalismo, foi um primeiro grande desafio que foi relacionado à pandemia, né? Mas a senhora já traz na sua bagagem aí, a gente teve o caso aqui no começo ali dos anos 90, a epidemia de cólera.
que foi um grande desafio. Né? Eu queria que a senhora lembrasse um pouquinho, fizesse uma comparação do que era o sistema de saúde naquela época, o que é que nós tivemos agora na pandemia, o que é que ficou de... que a gente pôde aprender lá e agora, enfim, a sua experiência. Que bom que você me oportuniza lembrar de um momento que foi difícil, mas que foi muito, vamos dizer, gratificante como você acaba de dizer, pelas boas consequências. Eu assumi a Secretaria de Saúde do Estado, a convite do Ciro, já tinha sido da sua equipe como secretária municipal de Fortaleza, acho que também foi a primeira, não tenho certeza, depois a gente vê isso. Mulher. E aí ele saiu intempestivamente para ser candidato ao governo, porque o Tasso assim entendeu que ele era o homem certo naquele momento, e ele trouxe para o governo do Estado toda a equipe. Mas o doutor Lúcio Alcântara era o vice-governador e já tinha sido secretário de saúde e disse, não, Ciro, eu não quero ser só vice-governador, eu quero ser também secretário de saúde. Então, eu ainda fiquei como subsecretária uns 18 meses. Quando o doutor Lúcio saiu para se candidatar a prefeito, foi prefeito, aí eu assumi. E assumi numa situação bem difícil, porque era uma greve de médicos que se avizinhava e a gente teve como resolver numa negociação com o sindicato, mas foi difícil, mas deu certo, e uma cólera. A cólera chegou no nosso estado vindo do Pará. Um paraense veio ficar na casa de familiares em Quixadá. E aí lá chegando, ele não sabia que estava doente, começou o quadro muito grave. Só que, naquela época, o Hospital Regional de Quixadá colocava seus dejetos num açude, num rio. E aí, mas era mais, não era nem rio, era mais um açude mesmo, era água armazenada. Ora, era ali também que as lavadeiras lavavam suas roupas de casa e até alguns do hospital. Vocês imaginam como foi um estupim de pólvora? Algo muito parecido com o que aconteceu na Inglaterra do século XVIII com John Snow, que descobriu o trajeto do Vibrio cholerae. Então, rapidamente a gente detectou, nós mudamos a Secretaria de Saúde do Estado, a sede, para Quixadá, para a Regional de Quixadá, e começamos a trabalhar. O resultado, a diferença é essa, é que a cólera não era uma doença contagiosa, não era uma doença como foi horrível no caso da Covid, que nem enterrar os seus parentes foi possível, que nem ficar do lado deles no momento mais difícil, que é o momento da partida. Não foi, a cólera não tinha isso. Era uma doença que desmoralizava, porque você, se não hidratasse, mas aí teve o que o Ceará fez de diferente, é porque nós já tínhamos institucionalizado com os agentes comunitários de saúde a hidratação oral. E foi a hidratação oral, o soro caseiro, o soro de pacote, como a gente chamava da Organização Mundial da Saúde, que rapidamente conseguimos debelar. Então, fomos debelando, fechamos as porteiras, como diz, mais das rodoviárias do que dos aeroportos, e conseguimos realmente debelar. Mas tem um fato mais inusitado, você quiser comentar isso que eu já falei, que esse são aquilo que eu chamo das piadas da gestão e da política, que foi no Paulo Sarazate. À vontade, Posso continuar? Claro. Essa foi também muito interessante. Como sempre acontece nos locais onde você tem uma quantidade enorme de pessoas e que a higiene se torna mais difícil, daí porque eles sempre são uma população, às vezes as pessoas nem entendem por que a vacina de Covid tem que ser dada dentro da população prioritária para os presos. Exatamente pela quantidade de pessoas vizinhas, e a contaminação se torna maior. Assim foi com a cólera. De repente, um surto gravíssimo de cólera no Paulo Sarazate. Eu não tive conversa. Saí com a nossa equipe e fomos para lá. Chegamos lá, traz aí umas panelões de fazer feijoada, feijão, arroz, o que for.
Aí as panelas enormes, vamos fazer litros e mais litros de soro. Quando eu vi, tinha uma pessoa muito educada, muito trabalhadora e nos ajudando, nos ajudando. Aí o motorista, doutora, a senhora sabe quem está sendo o seu principal ajudante? O Mainha. Vocês lembram do Mainha? Lembro, me lembro. Pois foi o Mainha, um rapaz que já tinha cometido alguns crimes, Exato. talvez até contra a mulher, que nos ajudou. Então são essas brincadeiras, entre aspas, que nos deixou muito apavorados naquele momento de ter que agir, né? Como também na dengue. A dengue foi um ano depois, já foi em 93, quando o Ciro estava cuidando do Canal Trabalhador, que ele varava noites lá no canal do Trabalhador, Itaiçaba, acho que é esse município, e ele pegou dengue, mas ele pegou dengue hemorrágico. Ele ficou com hepatosplenomegalia, que é o aumento do fígado baço, lá na região inguinal, e foi internado no Hospital São Mateus. E eu, apavorada, pensei se o governador morre de dengue, que marca triste para a nossa gestão. Ele realmente se tratou e curou, né? E aí, mas nós tivemos um apoio fantástico da 10ª Região Militar, né? Então, nós montamos uma guerra ao dengue, como havíamos montado uma guerra à cólera. E assim, para vocês verem que essas doenças, elas voltam, umas travestidas com outros vírus, mas sempre a nos desafiar. Mas nem por isso a gente vai desistir. Interessante. Cólera, dengue, pandemia, o seu trabalho junto à secretaria sempre tiveram esses desafios. O que demonstra uma superação também sua, de sua equipe, no sentido de ultrapassar a todos eles, né? Você disse uma coisa muito certa, equipe. Sem equipe eu não teria feito absolutamente nada. Não teríamos construído uma escola de saúde pública em 9 meses, durante a gestação, em meio a dengue, em meio à falta de água, em meio à construção do Canal do Trabalhador. Chegaram a propor ao governador que a gente trouxesse água de navio de Recife. Ele disse, não, peraí, aí é desmoralizar muito o cearense, né? Já basta essa concorrência com Pernambuco. E aí foi quando surgiu a ideia de trazer, fazer um rio, né? E abastecer Fortaleza. Mas a equipe é que é fundamental. E eu gostaria muito de poder enumerar, mas que vai passando aqui nas minhas retinas, quantas mulheres e homens nos deram as mãos para a gente resolver. Eu acho que nessa lista está a doutora Jô. Com certeza. Ela sempre presente. Sempre presente. Doutora Jusileide, inclusive e principalmente na questão da vacina. A Jusileide, quando nós começamos a gestão no Estado, ainda no governo Tasso, primeiro governo, nós íamos para o interior e não era raro a gente abrir a geladeira das vacinas e encontrar Coca-Cola, coentro, cebolinha, quiabo, o que tivesse lá para o pessoal comer e ao mesmo tempo. Lógico que essa vacina não servia. Então os agentes de saúde chegavam nas casas e as mães diziam, por que eu vou vacinar contra meu filho contra sarampo, furar o bracinho dele, se o filho da vizinha tomou a vacina e ficou com sarampo? Lógico que uma vacina guardada dessa forma. Então, uma grande missão da Jô, junto ao Ministério da Saúde à época, foi fazer com que a nossa rede de frios funcionasse. E isso é que a gente precisa dizer hoje para os seus ouvintes, Carla, Nonato, os ouvintes da Jangadeiro e da Band News, é que nós temos vacinas confiáveis. Como disse o nosso convidado de quarta-feira passada, o Brasil era conhecido como o país do futebol, o país do carnaval e o país das vacinas. Infelizmente, nós perdemos esse terceiro. A gente vai falar um pouco também sobre o preconceito que as mulheres sofrem, saber até que ponto na medicina a senhora sentiu esse tipo de preconceito por ser mulher. Já, vamos no intervalo comercial e voltamos já, 10h12 agora. Mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante.
É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro, trazendo as informações mais relevantes do Ceará. Da capital ao interior, a gente faz questão de mostrar o que há de mais importante para você. Na economia, na segurança, na saúde, no trânsito e para o seu lazer também. Seja através da TV, do rádio, da internet ou das redes sociais, saiba que a gente está sempre junto, ao seu lado. Para que você possa ver, ouvir e ler quando e onde quiser. Para fazer o jornal mais relevante do Ceará, a gente conta com um propósito muito forte: você. Jornal Jangadeiro, cearense de propósito. mande a sua mensagem ou o seu áudio aqui pra gente. A sua participação é muito importante. É você que ajuda a gente a fazer o Jornal Jangadeiro, compartilhando sua denúncia, sua reivindicação. Indo atrás dos seus direitos e, claro, Horas 13 minutos, nós estamos aqui fazendo homenagem a uma mulher importante, que é a doutora Ana Maria Cavalcante, que assumiu a primeira, foi a primeira secretária de saúde do Ceará. Tem um histórico realmente fantástico em termos de atividades junto à saúde. E ela queria ser radialista, jornalista. Aí o pai disse: minha filha, você não vai poder falar como você fala, como você se expressa com a sua verdade, porque era um tempo sombrio para aquela época. Quando a senhora decidiu ir para a medicina, encontrou dificuldades, preconceito por ser mulher? Não. Na nossa turma, nós éramos minoria, né? Mas era uma minoria muito forte, né? Uma delas se tornou diretora do Centro de Ciências da Saúde, que é a doutora Neile Mamed, e outras também tiveram muito destaque. Mas, assim, eu não tive. A Faculdade de Medicina, ela me deu o mais importante do que eu tenho na minha vida, que é o Fred, meu companheiro. Né? Começávamos a namorar debaixo das mangueiras, no dia 2 de junho, logo que entrei na faculdade, e sem o companheirismo dele, sem os mesmos sonhos, compartilhamos juntos, né? Ele também, logo quando eu comecei a gestão pública, ele já era gestor público, né? Já tinha sido diretor do Instituto de Prevenção do Câncer, na gestão ainda do Gonzaga Mota, e logo em seguida do Hospital de Messejana, onde ele já exerceu 3 vezes a direção do hospital. Então, esse compartilhamento de trabalho, de ideias, de lutar pelo coletivo, né, de acreditar que, a despeito de todas as dificuldades que nós temos num país tão desigual e num estado tão pobre, que ainda continua pobre, com certeza, nos uniu cada vez mais, né? Temos 2 filhos médicos, uma filha advogada, e assim, a família sempre esteve em primeiro lugar. Eu, quando eu era secretária, e às vezes ainda tinha 3, 4 pessoas para eu receber, colegas, médicos, representantes do povo, vereador, secretário de saúde, mas eu já ficava em pé, porque já sabia que eu ia recebê-los, falando o mais rápido possível, porque eu tinha que pegar filho no colégio, tinha que estar na hora do almoço em casa com eles. Isso eu digo para todas as pessoas, todas as mulheres e homens também, que se puderem estar junto da mesa com os filhos, isso faz uma diferença incrível. A senhora pegou um tempo que estava desdobrando uma outra realidade para o desempenho da mulher, no meio, principalmente, porque a gente se lembrar aqui, a figura da mulher não podia sair desacompanhada, não podia trabalhar se fosse casada, tinha que cuidar do marido, do filho em casa, mal estudavam. Fazer medicina era uma raridade, né? Fazer medicina ia chegar a isso. O homem sustentava uma imagem de herói onipotente, e a senhora é uma das que quebraram essa coisa também, ao assumir atividades que hoje em dia pontuam a presença da mulher na vida do país. Isso, para mim, é relevante, muito embora
a mulher ainda sofra todo tipo de preconceito, não é isso? Pois é, mas agora você veja que tanto o presidente da República como o governador do Estado saiu, né, buscando, acho que não teve grandes dificuldades não, mas enfim, fazendo questão, não fazendo só em fazer, mas em dizer e anunciar um secretariado, um ministério de mulheres. Aí você me faz também lembrar o momento da gestão do Ciro, que eu sempre digo que foi um homem à frente do tempo. Nós estávamos num problema grave de desnutrição. Acabávamos de ter criado o IPRED, que tem essa sigla, que tem esse nome, porque esse foi nós que batizamos, eu gosto muito de batizar os programas, que se chamou Instituto de Prevenção à Desnutrição e à Excepcionalidade. A desnutrição, à época, era uma das maiores causas de crianças especiais. Hoje é o autismo, hoje é o TDAH, hoje são as doenças raras, são os raros, mas à época, para nossa vergonha, para nossa humilhação, que a gente chegava num congresso de pediatria e quando perguntava de onde é que você é, Ana, eu baixava a cabeça e dizia do Ceará. A gente tinha vergonha de ser cearense e tal eram os indicadores de saúde da criança no nosso estado. E aí o IPRED foi criado para combater a excepcionalidade pela desnutrição. Começou numa enfermaria dentro do Alberto Seib, onde nós tínhamos um planetário no teto para estimular as crianças. Nessa época as crianças não tinham direito sequer de serem internadas com as mães, ou com as avós, ou com um familiar. Elas ficavam gritando à noite, pedindo pela mamãe. Quando nós entramos na direção em 87, a primeira coisa que nós fizemos no programa Mãe Acompanhar, não tem lugar para a mãe ficar? Tem. A gente criou a espreguiçadeira. Vocês sabem o que é espreguiçadeira? Né? A chaise longue dos franceses. E aí a gente comprou lá no mercado, botou as espreguiçadeiras ao lado das crianças. De dia, elas ficavam sentadinhas numa cadeira de ferro, a espreguiçadeira fechada atrás do berço, e de noite abria a espreguiçadeira e dormia ali, segurando a mãozinha do seu filhinho. Então, o IPRED foi criado assim, numa sala ainda sem mães. E aí, quando o IPRED gerou os Centros de Nutrição Viva Criança, que espalhávamos, agora mesmo o Hilário Marques estava lembrando do de Quixadá, no encontro que ele teve com a gente lá na secretaria. E, de repente, a desnutrição fez com que nós fôssemos, vamos dizer, parceiros do Programa Mundial de Alimentos, que é um programa PMA que faz parte das Nações Unidas, como tem Unicef, Unesco. É da FAO, né? E aí eles vieram aqui conversar com o governador. Muitas delas mulheres. E quando o Ciro reuniu na sala de reunião do gabinete dele, tinha simplesmente 6 mulheres secretárias. A secretária de administração, que era Ana Lourdes, a secretária de educação, que era a professora, lembro já, peraí. Enfim, nós éramos a maioria. Maria Luísa Chaves, muito obrigada. Morreu muito jovem, a Maria Luísa, logo depois que saiu da secretaria, ela teve um problema sério e morreu. A Mafisa, que ajudou e praticamente criou o Canal do Trabalhador, a secretária de infraestrutura. E aí eles, mas por quê? Por 3 motivos, minha senhora. Primeiro, as mulheres são muito sensíveis. Segundo, elas são muito trabalhadoras. Mas tem uma característica, elas adoram competir. E aí todo mundo riu e a reunião continuou. O convite para a Secretaria de Saúde surge nessa ocasião. Como é que foi a sua escolha? Como é que você conseguiu? Estou chamando você. Como é que a senhora foi convidada a assumir a Secretaria de Saúde? Bom, foi por essa época aí, né? Na realidade, o Ciro me descobriu, eu não o conhecia, nem ele, né? Ele foi numa campanha
nós fizemos o plano de governo do Tasso, foi o primeiro plano de governo de um Estado que não foi feito em gabinetes. Não foi, tinha o famoso Plameg do Virgílio, né? Que era... tinha até um apelido por causa de uma garrafinha de rum, Montila, tinha história, é um Plameg, tinha uma comparação desse tipo. Mas os planos de governo, antes do Tasso, eram feitos em gabinetes de planejamento. Tudo bem. Mas, na época do Tasso, por causa de 2 homens, um que não está mais entre nós, o Beni Veras, e o Amarílio Macedo, se tornou vice-governador, governador e senador da República, e o Amarílio Macedo, eles resolveram fazer os comitês que eram, a princípio, para eleger o Tasso, que tinha 5% e o Adalto tinha 60% no Ibope. Mas eles fizeram o seguinte, vamos fazer grupos por categorias profissionais. E aí, onde hoje o Eternos era uma casa da família do J. Macedo, nós nos reunimos debaixo de mangueiras e cada dia da semana era um grupo. Na segunda era saúde, na terça era educação, na quarta era agricultura. Depois o pai do governador, né, o doutor Eudoro Santana, era um dos líderes desse grupo. E aí, a Tereza Rocha era da educação, e nós lideramos com o Penaforte, com o Carlinhos Lavô, com o Fred, com a Adriana Forte, o da saúde. E ali emergiu um plano de saúde. Né? E quando foi na hora de colocar esse plano em execução, queriam que eu fosse coordenar o plano da criança. Mas eu não podia ir para o interior por causa dos meus filhos pequenos, estavam na primeira infância. E aí fui ser diretora do Albert Sabin. E num dia de vacinação, num dia de campanha de vacinação, com a presença do representante do Unicef, John Donahue, o Ciro foi com o Tasso hastear a bandeira do Zé Gotinha, de Fortaleza, do Ceará, na frente do Alberto Sabin. E depois fomos conhecer o hospital e disse-me ele, anos depois, que ficou impressionado com o que eu apresentei em 1 ano e meio de gestão. Aí, na hora de convidar para fazer a equipe, ele mandou me buscar lá em Beberibe, no dia 30 de dezembro de 1988. Em 89 eu assumi. É bom, no meio dessa história, lembrar aqui a implantação do programa Saúde da Família, dos benefícios que ele trouxe também para a população, não é isso? Com certeza. O programa Saúde da Família, o PSF, esse também o Ceará teve um protagonismo muito intenso. E isso aconteceu, para vocês verem o tipo de compromisso, falando aqui para esses jovens, de sonhadores. Ele nasceu entre o Natal e o Réveillon. Uma época que está todo mundo se preparando para comprar o peru, fazer a sua festa de família. Nós fomos para Brasília, exatamente no dia 26, 27 de dezembro. Isso. E o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, foi representado por nós, e o Conselho Nacional de Secretários Municipais por um outro cearense, de Arneróis, que se tornou deputado, está lá na Fiocruz, que é o doutor Dorico Monteiro. Então, tanto os secretários estaduais como os secretários municipais foram os representantes para a criação do PSF, que foi anunciado pelo ministro Henrique Santilo em maio do ano seguinte, lá no auditório Emílio Ribas, do Ministério da Saúde. Esse programa mudou não só a saúde do Brasil, ele mudou também a maneira de você fazer saúde, de fazer educação, de fazer assistência, porque ele aproximou as pessoas da assistência. E com os agentes de saúde, com os médicos de família, os dentistas de família, e os primeiros dentistas de família também nasceram no Ceará, no município de Beberibe, quando nós estávamos secretária de Estado da Saúde. Eu soube de uma história que a senhora conta, que tem muitas histórias no enfrentamento aos índices drásticos de mortalidade, de uma pessoa, acho que era um profissional, carregando um velhinho num carro de mão. Lembra essa história interessante? Foi na Guerra Cólera.
e foi em Redenção. Ali perto de onde tem aquela negra, porque Redenção foi um dos mesmos municípios a abolir a escravidão, tem um morro. Ali, você veja, agora tem uma faculdade, que é a faculdade da lusofonia, né? Isso. Mas, então, avisaram que tinha um velhinho lá em cima do morro, se acabando de diarreia. Ia morrer, desidratado, né? Por causa de diarreia. E um agente de saúde teve a ousadia e a inteligência de pegar um carro de mão, subir no morro, botar ele no carro e trazer para o hospital. E ele foi salvo. Já que não tinha uma ambulância para subir, nem um helicóptero, ela usou o carro de mão. E salvou o velhinho. E salvou. Preocupante número de casos também que desencadeou a instalação de ambientes para terapia de reidratação oral que foram criados na sua administração. Tu foi longe, hein? Eu estou aqui com o histórico todo. Está me fazendo reativar os linfócitos memória. Isso daí ainda foi numa unidade de saúde, que hoje tem o nome do doutor Anastácio Magalhães, até em reforma, chamada PAN 435. Ainda foi na época dos estertores da ditadura militar, quando começou o governo do presidente Sarney, e aí tínhamos a parte, os postos de saúde foram divididos, os ímpares eram do INAMPS, os ímpares ficam com o MDB, e os pares ficam com a Arena. Pasmem, mas era verdade. E o ex-deputado, presidente da Câmara dos Deputados, Paz de Andrade, me conhecia também por causa do papai e tudo, me ligou, eu estava atendendo uma criança, naquela época tinha celular, era um telefone mesmo do balcão da enfermagem. Doutora Ana, tem um telefone aqui, do deputado Paz de Andrade lhe chamando. Eu fui atender e disse, olha, eu já lhe nomeei diretora do posto. Eu disse, mas eu sou pediatra, eu estou aqui. Não, você tem que assumir. E aí foi quando a gente criou a primeira sala de reidratação oral, mas isso por conta de um programa de um pediatra chamado Israel Cate, paranaense, que era UTIsta, e que para provar a validade do soro oral, ele botava as crianças dentro da UTI e não dava soro venoso, dava soro oral, para provar para os colegas que o soro oral salvava, né? E aí foi essa grande diferença. Então, quando nós fizemos com a Socorro, uma enfermeira maravilhosa, a primeira sala de reidratação oral, e criamos a imagem com o Hermínio Castelo Branco, que nos ajudou muito, de uma criança no pinico, e uma frase bem grande, a diarreia mata, e o soro salva. E essa virou um lema, um slogan, e foi com isso aí que a gente reduziu a mortalidade infantil por diarreia em 53%, em menos de 4 anos. Interessante é que ela sempre teve uma vocação e uma admiração pelo marketing e pela comunicação. Ainda hoje, essa semana passada, ela reuniu profissionais de todas as áreas de enfermagem, da área médica, num fórum, jornalistas radialistas, também. Educadores, então, presidentes do Fortaleza e do Ceará, futebol clube. E eu notei uma coisa interessante, a sua facilidade em utilizar a comunicação, o marketing, faz com que cada vez mais haja essa concentração de mentes envolvidas com o seu trabalho também, não é? Pois é, quando a gente fez o hesitar em vacinação, né, que pode ser o final do nosso programa, e é muito importante que a gente aborde isso, se você me oportuniza, ele nasceu exatamente por conta das fake news, por conta de colegas ditos como eminentes médicos, né, serem contra a vacinação de crianças. E nós, que tínhamos saído de uma cobertura de 60%, de 50%, e chegamos a 95%, e conseguimos nos manter nesse patamar durante muitos anos, e com a chegada do Covid, por a falta da ida da criança à sala de vacinas, mas principalmente pelo negacionismo de pessoas eminentes, pelo menos eleitas pelo nosso povo,
da República, estamos vivendo, Ronaldo, Ainda, né? com muita gravidade, com perdas que podem ter um significado. Você já pensou a gente voltar a ver uma criança com poliomielite andando de cadeira de rodas? E aí eu fiquei sabendo, depois que eu tive que sair para o evento aí em São Paulo sobre a primeira infância, que aquele garoto, Amora, o pai dele foi vítima de pólio. Isso. E hoje ele se tornou um influencer da vacina. Ele foi nosso funcionário aqui da empresa durante muito tempo. Que bom que ele foi formado nessa casa. Parabéns aos formadores dele, porque ele certamente ele vai ganhar uma medalha, porque ele foi porque vocês foram os poucos comunicadores que conseguiram ajustar a agenda para estar lá conosco, mas nós agora vamos a vocês. Nós vamos à SERT, nós viemos aqui e nós vamos onde fomos chamados, porque nós temos que voltar aos patamares de 95% de cobertura, sem a qual o sarampo vai voltar, a polio vai voltar e outras mazelas que a gente tem como evitar. É bom aproveitar aqui as redes sociais, a emissora e provocar os secretários de saúde do Estado para que tomem a frente também com essa consciência que a senhora detém. Pois é, a nossa secretária, Tânia, vou encontrar com ela depois de amanhã, lá no Sopai, já recebi esse convite, e sempre que ela está, eu estou junto. Na primeira vez que nós nos encontramos, depois que ela estava secretária, infelizmente eu não estava aqui no dia da posse, que senão eu teria ido. Aí eu fui abraçá-la e disse, Tânia está muito baixinha. Ela disse, sou mais do que a senhora, porque eu estou no sapato. Nós somos umas baixinhas muito inquietas, sabe? E a Tânia é infectologista, foi diretora do Hospital São José. Ela viu de perto a doença matar, o Covid matar. Ela viu isso muito de perto, ela tratou de pacientes. Nesse instante falávamos aqui da perda de amigos, eu não perdi familiares, mas perdi amigos irmãos. E tudo porque a vacina chegou atrasada no Brasil. E agora que nós temos a vacina, a gente não vacinar, gente, eu vou dizer com todas as palavras, isso é crime, isso é criminoso. Da mesma forma que uma colega, ontem mesmo, eu estou na Sociedade Brasileira de Pediatria, e o nosso presidente ontem nos deu a notícia que vamos continuar a Sociedade Brasileira com um mandato de, sei lá, como é que se chama aí no direito, me perdoe, eu só tenho filha advogada, mas eu não, esse juiz de 6 eu conheço muito pouco, de uma médica que chamou a Sociedade Brasileira de Pediatria de assassina, porque estava mandando vacinar as crianças. Ela sim que merecia esse título. Inclusive está voltando os fake news, agora que está retomada com a Bivalente, voltaram a postagens de fake news mostrando que o temor de vacinação, isso é terrível. A história, ficam aí inventando o RNA mensageiro, que daqui a 40 anos vai ter crianças morrendo por conta de que tomar... Meu amor, como é que você pode, numa medicina, numa ciência que nós estamos vendo hoje, saber o que vai acontecer? Daqui a 40 anos, de que nós vamos morrer? Nós não sabemos, nem daqui a 10 anos, mas daqui a 40, gente. É tão absurdo, mas o mais absurdo ainda é as pessoas que acreditam. Isso é que dói. Aí é que dói. E replicar também essas mensagens ficar colocando terríveis. Gente que não tem o que fazer. Eu digo logo, é quem não tem o que fazer. Porque quem está ocupado em fazer alguma coisa útil para a sociedade, não vai ficar em celular mandando essas mensagens. É a única explicação. Então, já chegando ao final dessa boa conversa com a doutora Ana Maria Cavalcante Silva, eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres, que elas pudessem realmente ficarem focadas no seu pensar, no que vai na mente, no seu coração, em relação ao trabalho da mulher hoje. Eu digo com muita tranquilidade, eu tenho 70,5, 101,7, e adoro trabalhar. Eu trabalho de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. 1h da manhã eu estava dialogando com o secretário de saúde, que está lá em Goiânia, para a gente tomar algumas atitudes, quando tivemos uma reunião magnífica com a secretária de educação, que nos delegou
a tarefa de cuidar de 11 mil crianças que têm problemas de algum tipo de deficiência e estão na rede pública de Fortaleza. Trabalhar me torna saudável. Eu não tomo um antipertensivo, eu não tomo nenhum medicamento, nem vitamina. Deveria, né? As minhas vitaminas vão nas frutas que eu tomo todos os dias. Mas que vocês acreditem no seu trabalho, mas que não larguem a família. Porque a família é o único esteio, é algo que nos dá segurança. A mulher pode sim ser mãe, ser avó, e ser uma excelente mãe, uma excelente avó e uma excelente companheira trabalhando. Existe uma multiplicidade dentro de uma mulher. Multiplicidade a personalidade é uma, mas os feitios de todo o serviço, do potencial que todos vocês detêm, é impressionante. E mais um recado, conquistem o marido, o pai, para a mesma tarefa. Lavar, cozinhar, limpar a fralda, tem que fazer todo... Não, por que tem que ser diferente? A gente ainda a minha filha faz isso, o meu filho faz isso com a minha nora. Está introjectado na gente. A gente sorri quando ela faz um pedido desse. Já era para ser a coisa mais normal, mais natural. Não, claro, vai criar laço. E eu acho que esse é um dos projetos que nós vamos lançar com a doutora Josileide, com o doutor João Borges, que é essa questão do pai. O pai presente. Muito o bom. Pai amigo. Porque com isso nós vamos, provavelmente, com certeza, reduzir o feminicídio, reduzir a violência contra a criança e contra a mulher, contra a mãe dentro do próprio lar. Doutora Ana Maria, obrigado. É pouco, mas é muito para a senhora que tanto merece a gratidão. Obrigada a vocês Um abraço. por essa manhã maravilhosa, essa oportunidade de conversar com mais gente. E quanto mais gente a gente conversa e diz essas coisas, quem sabe fica alguma coisinha, né? Fica. Lembrando que essa entrevista você acompanha ao vivo aqui, já acompanhou, vai ficar no YouTube, no Twitter, Facebook. Você participa também de todas as séries de entrevistas. Eu já vou pedir o Yuri, que faz a produção também desse quadro. Quem é a nossa convidada de amanhã? Amanhã a gente vai receber aqui a gerente de meteorologia da FUNSEMI, a Meire Sakamoto. Opa, grande figura. Que ela venha trazendo uma chuva de bênçãos e informações para o conhecimento de como a atividade da mulher, olhando o tempo. Agora 10h40. Mande a sua mensagem ou seu áudio aqui pra gente. A sua participação